Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje nossa live número 148 aqui no nosso horário tradicional de segunda a sábado. Então, deixando os recadinhos aí, as nossas lives são de segunda a sábado no horário das 7h30 da manhã. E também, para quem quiser dar um passo a mais, a gente também tem o Clube de Assinatura Recorrente, que é o nosso Clube do Básico Bem Feito, que a gente vai abrir uma nova turma no final do mês de abril, para quem quiser dar um passo a mais. Aqui nas lives a gente faz uma live mais reflexiva, de 20, 30 minutos, com temas que podem ser úteis já no nosso dia a dia. E lá no clube a gente faz umas lives mais aprofundadas, com um formato de aula mesmo, onde a gente aprofunda ali os temas, a teoria do que a gente usa aqui no dia a dia também. Outro recado também, lá dentro do clube também, para quem quiser saber mais, a gente também tem módulos lá sobre mentalidade, comunicação, construção de hábitos, além também de alguns especialistas que falam sobre alimentação saudável, organização financeira, e tem também um grupo de estudo de livro onde a galera se reúne a cada 15 dias para debater um tema específico sobre aquele livro. Então, dados os recados, chega de enrolação, vamos para o que interessa. O tema de hoje que eu havia prometido que eu iria trazer é um tema que fala sobre a amizade, né? Parece um tema assim rotineiro, né, do nosso dia a dia. A gente costuma ali, né, vivenciar de certa forma, né, a amizade, ou acha que de certa forma está vivenciando a amizade no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar para o que de fato é uma verdadeira amizade. A gente esquece realmente para que serve a amizade, ou a gente sequer sabe para que serve a amizade, e às vezes a gente vai vivendo o toque de caixa ali, achando que está vivendo uma amizade, ou pior, achando que muitas vezes a gente está sendo um bom amigo, quando na verdade a gente está se perdendo no caminho, né? Então eu quero começar aqui falando de uma definição clássica, né, já há milhares e milhares de anos, né, de um sujeito chamado São Tomás de Aquino, né, que foi um dos sujeitos mais importantes da história, tanto da teologia, da psicologia, da filosofia. Ele tinha uma definição clássica, né, sobre a amizade. E eu acho que ela faz muito sentido. Eu não estou dizendo que ela está errada, quem sou eu para dizer, né? Só que eu acho que ela acaba, né, depois de muito refletir sobre isso, ela acaba não se adaptando muito aqui para a nossa realidade, para a nossa cultura, especialmente aqui de nós brasileiros. Mas para a gente entender um pouquinho, a definição clássica do Tomás de Aquino era mais ou menos assim, ó. Ele dizia que a amizade verdadeira é aquela onde as pessoas amam as mesmas coisas, né? Elas têm, de certa forma, dá para se dizer, os mesmos valores, os mesmos princípios, ou até mesmo os mesmos gostos, e elas rejeitam as mesmas coisas, né? Elas abominam as mesmas coisas, elas, né, são contrárias, né? Elas odeiam determinadas coisas, né? Então é assim que se forma uma certa amizade, né? Poxa, a gente está indo em busca do mesmo ideal e a gente está rejeitando coisas que a gente acredita que a gente deve rejeitar ali na vida, né? Só que o que é o problema, né? Por que eu falo? Óbvio que não está errado, seria um mundo ideal, né? Seria essa a verdadeira definição de amizade. O problema é que aqui na nossa cultura, né, onde a gente vive, no nosso dia a dia, né, no Brasil especialmente, o problema de levar isso como uma definição de amizade é que aqui tem dois probleminhas. Primeiro, é porque a gente sequer rejeita certas coisas, né? Aqui a gente está vivendo um momento assim de muito relativismo, né? Onde não, veja bem, não é muito bem assim. A gente fica nessa coisa de querer às vezes ser boa praça, pessoa educadinha, para que as pessoas gostem da gente. E aí às vezes a gente não tem a coragem de rejeitar certas coisas, né? Existe uma psicologia aqui no Brasil que diz, poxa, não pode rejeitar o mal, né? Porque você tem que ser uma boa praça, né? Eu não posso olhar para uma coisa que é odiosa e falar que eu rejeito aquilo ali, né? Aqui é que nem ontem, né? Eu falando, poxa, uma coisa que eu rejeito, né? Que era aquela pessoa que entra com uma certa ideia, né? De, poxa, vamos ter, não sei se eu vou ter filho, porque, né? O que importa, né? É que venha com saúde. Aí eu falar, poxa, esse é o tipo de coisa que a gente precisa rejeitar, né? Se tu acha que, se tu tem esse tipo de ideia, esse tipo de crença, né? Que o que importa, né? Que venha com saúde, essa tal, poxa, então você está dizendo que se não vir com saúde não importa, né? Que eu estava falando, poxa, o que importa é que a gente ame, né? Venha com saúde ou não venha com saúde, um filho está no mundo para ser amado. E aí tem gente que escuta isso e acha, porque eu estava ali usando palavrão, não pode falar isso, né? A pessoa não se concentra na mensagem que eu estou passando e ela acha que por eu estar rejeitando uma coisa ali, né? De uma forma que uma coisa que de fato é odiosa, ela acha, né? Tipo, não podemos ser assim, né? Tem que ser o paz e amor, né? Tem que ser boa praça, né? Ela acha que educação está acima de moral.
né? Ela acha que ela coloca na cabeça certas coisas, então é óbvio que não vai funcionar, porque aqui as pessoas não têm muitas vezes a coragem de rejeitar uma certa coisa, né? Poxa, eu sou lá, sei lá, eu sou contrário ao assassinato de crianças inocentes, né? Que é o que deram o tal nome aí de aborto, né? Para ficar mais chique, né? Aí tu vai lá, tu é contrário a isso, numa roda de amigo, não, tu não pode ser, porque cada um. Poxa, se eu odeio uma coisa, se eu abomino, se eu rejeito, eu vou levantar uma bandeira e eu vou ser contrário àquilo ali. E óbvio que eu vou acabar me juntando com pessoas que também pensam da mesma forma, que acreditam nas mesmas coisas. Mas aqui não é muito bem assim, né? Porque aqui não, tem gente que tem que fazer aquela meia culpa, aquelas meias palavras, né? Para não ser mal visto, né? A gente tá, então por isso que essa coisa de rejeitar as mesmas coisas não dá certo muito aqui, né? A gente tá no país onde o pastor acaricia o lobo, né? Ele coloca o lobo no meio das ovelhas, né? Não, vamos acolher aqui o lobo, né? Porque não, a gente tem que acolher todo mundo. Aí ele coloca o lobo lá no meio das ovelhas, e ele se importa mais com o lobo do que com as suas próprias ovelhas, né? Aí ele tem medo do lobo e ele fala não, que tem que acolher. Aí ele dá mais atenção para o lobo que está ali cometendo mal do que para as suas próprias ovelhas, né? Então é óbvio que essa coisa do rejeitar não vai funcionar aqui. E da mesma forma, as coisas que a gente gosta também não funcionam, porque aqui a gente sequer sabe muito bem o que a gente gosta, né? Eu já vivenciei muito isso nos meus atendimentos, quando tu pergunta para a pessoa, tá, vem cá, cara, fala para mim aí o que tu gosta de fato. É uma pergunta, né, parece tão simples, mas no fim das contas é uma pergunta desconcertante, né? A pessoa tem dificuldade de falar do que ela gosta. Ela começa a dizer, mas o que pode ser comida? Pode ser tal. Ela não tem uma clareza definida ali, olha, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu valorizo na vida, é isso aqui é por isso aqui que eu vivo. Ela fica em dúvida ali, né? Então, a gente vê muitas coisas aí bizarras na internet, né? Então, esse dia eu estava lá vendo uma atriz ali que tá na crista da onda ali, né, a Sofia Vergara. Aí tinha um vídeo lá, fala, o que você gosta na entrevista? Eu gosto de dinheiro. Ela falando isso, né? E nada contra, tudo bem, só que aí um monte de gente comenta, essa é a pessoa que tem a coragem de falar a verdade. Só que, poxa, se tu for parar pra ver, quando fala que tu gosta de dinheiro, tu não tá falando muita coisa. Porque, no fim, o dinheiro por si só não serve pra nada. O dinheiro serve pra tu comprar algo. Então, tu gosta daquilo que tu pode comprar com o dinheiro, né? Então, quando tu fala que gosta de dinheiro, tu não tá falando muito bem do que tu gosta, né? Tu tá falando, né? Na verdade, para falar do que tu gosta, teria que falar o que tu usa o dinheiro para comprar o que, né? Aí talvez tu revele aquilo que tu gosta. Então, por definição, né, isso já não funciona, né? Se a gente for pautar uma amizade por aquilo que a gente gosta e por aquilo que a gente rejeita, aqui na nossa cultura ela já não vai dar muito certo. Então, deixando isso de lado um pouquinho por não funcionar, não que não seja uma verdade, eu acredito que em outras culturas, ou se a gente tivesse realmente numa humanidade um pouco mais olhando para as coisas mais elevadas, talvez funcionaria, mas não é o caso, né? Que a gente vive meio que na banalidade mesmo, né? No dia a dia. Então, o que eu acredito que funciona, que é o que eu quero de fato trazer aqui, porque aqui eu tenho um compromisso de trazer coisas, né? De trazer posturas aqui para que a gente possa realmente aplicar na nossa vida, que de modo isso vai funcionar e vai nos ajudar. Então, adaptando aqui para a nossa realidade, né? Então, o que a gente precisa buscar quando a gente fala de amizade, né? Uma certa transformação psicológica e se perguntar, né? A primeira coisa, será que a gente consegue de fato ser um bom amigo? E aí, o que é a definição clara para mim do que é ser um bom amigo, né? Lembra, eu quero trazer coisas aqui que sejam além do que podem parecer óbvio, mas eu tenho certeza que talvez tu não esteja praticando no teu dia a dia. Aquela coisa que tu vai olhar, poxa, de fato isso aqui realmente é uma coisa que eu não tinha olhado, né? De repente, se eu passar a praticar, minha vida melhora, né? Então, o que eu acredito que é de fato um bom amigo? Um amigo de verdade é aquele, presta atenção nisso, que isso aqui é muito importante. O amigo de fato é aquele que te relembra, né? Relembra o outro, relembra o seu amigo daquilo que de fato ele é bom e ele costuma esquecer. Isso de fato é um verdadeiro amigo. Eu vou repetir para que tu possa gravar. Um verdadeiro amigo é aquele que de fato te relembra o seu amigo das coisas que de fato ele é bom e por causa da correria do dia a dia ele costuma acabar esquecendo. Isso de fato é um bom amigo, né? Por quê?
que essa seria a grande definição do que é ser um bom amigo. Eu já vou te explicar por quê. Aqui a gente vive numa cultura, tu pode observar as rodas de amigos, né? O que a gente costuma ver muitas vezes, o que é o comum, né? Imagina aqui que eu tenho um amigo aqui que é o Pedrão, né? Vamos lá, vamos usar um nome aqui, né? O Pedrão. E aí eu coloco na minha cabecinha louca que eu, por ser amigo do Pedrão, né? O Pedrão chega na roda dos amigos, eu estou autorizado a falar mal do Pedrão. Sabe aquelas piadinhas depreciativas, né? Eu posso. O Pedrão tá devendo na praça. O Pedrão é um sem vergonha, né? O Pedrão é um safado. E ainda dá risada e acha que tá abafando, né? Ou seja, eu posso falar do Pedrão, né? Porque eu posso aqui, porque eu de fato sou amigo, né? Então eu posso falar mal do Pedrão, né? Então eu posso ficar fazendo piadinha diminutiva, né? Eu posso expor a moral do Pedrão. Isso é uma das grandes tolices que a gente pode fazer na vida, é ficar querendo depreciar o amigo, fazer piadinha de mau gosto com o amigo por achar que é amigo e que pode fazer tudo, né? Então, você que é amigo de uma pessoa, você tem que ser o primeiro a se comprometer a jamais ficar expondo um defeito do teu amigo. Se tu é amigo de fato da pessoa, você é a primeira pessoa que tem que se comprometer a jamais ficar expondo um defeito dessa pessoa. Aí é o que vai funcionar aquilo que eu falei anteriormente. Tu tá ali, um verdadeiro amigo, ele tá ali para quê? Ele tá ali para relembrar as coisas boas do Pedrão, né? Ele está ali para relembrar aqueles momentos em que o Pedrão foi de fato um ser humano, né? Ele está ali para, sei lá, relembrar o dia que o Pedrão, né? Quando lembra daquela vez que a avó dele estava lá no hospital e ele ficou dias lá cuidando dela, né? Sendo uma pessoa generosa, né? De fato, cuidando lá da avó dele, né? Isso é o que um amigo faz, relembrar as coisas boas, né? Poxa, generosidade, alguém tem dúvida que é uma coisa boa? É óbvio que é bom. Então tu precisa lembrar tu só se torna um verdadeiro amigo quando tu relembra o Pedrão daqueles momentos em que ele foi, por exemplo, generoso. Sabe por quê? Porque o Pedrão esquece. A gente esquece muitas vezes dos atos bons que a gente faz pela correria do dia a dia, né? Então você precisa ser o cara que se compromete a lembrar o Pedrão daquele domínio da vida dele que ele não costuma lembrar, né? Então para com essa ideia de se eu que sou amigo não falar, quem vai falar? Deixa eu te falar uma coisa sobre essa tua ideia tosca, né? De achar, não, se eu sou amigo e não falo, quem que vai falar? Deixa eu te contar quem é que vai falar, cara. Todo mundo vai falar. Para falar mal não precisa de ti, né? Se eu sou amigo não falo, quem vai falar? Todo mundo. Porque o que é a prática preferida de grande parte da pessoa? É ficar falando mal dos outros. Então tu não precisa falar mal do teu amigo, porque já tá todo mundo falando. Ou o próprio Pedrão, né? Tu acha que frente aos defeitos dele, quando ele está se olhando no espelho, ele também já não está lá se sentindo merda também? Então para que tu, que é o amigo dele, tu vai precisar ainda ficar colocando o cara mais para baixo? Que ideia tosca isso, que ideia ridícula. Então para com isso. Se tu é o amigo, tu é o contrário disso. Tu é o cara que está ali para elevar o espírito daquela pessoa. Tu é o cara que está ali para relembrar de fato naquilo que ele é bom, naquilo que ele sabe fazer de bom, né? Isso significa que o cara não tenha defeito? Ferre-se, os defeitos dele, ele está consciente, ele sabe muito bem, ele já tem que lidar com eles todos o santo dia. Por que tu vai ser mais um? Tu quer se dizer amigo e tu quer ser mais um que fica lembrando o cara dos defeitos dele. Olha que ideia tosca isso que a gente tem, olha que ideia maluca, né? Então vamos parar com isso, né? Então, para esse momento é importante relembrar, né? Aquele texto de Cervantes lá no Dom Quixote, aquela ideia central. Uma pessoa, para ela conseguir dizer, né, para ela conseguir chegar no ápice da maturidade humana, que é quando ela diz eu sei quem sou, né? Ela fala eu sei quem sou, ela tem dificuldade de conseguir fazer isso sozinho. E para isso serve um amigo. Um amigo serve para que tu possa inclusive chegar no ápice da tua maturidade, que é dizer que eu sei quem eu sou. O teu amigo, ele vai te ajudar nesse processo, né? Então, às vezes tem aquela ideia, né? Não sei, dependendo da idade que você tem, né? Eu tinha o seriado do Chaves lá, né? Aquela cena lá, conhecida lá, muito engraçada lá do Seu Barriga, né? Que é quando a Chiquinha lá falava, não, porque ela ia lá defender o Seu Barriga, e ela falava, não, porque o Seu Barriga é um gordo balofo? Sim, mas e daí?
né? Todo mundo achava engraçado essa cena, mas isso é engraçado lá no seriado, né? Agora, o que o autor estava querendo nos passar ali, inclusive, era uma coisa para a gente não fazer na nossa vida, né? É engraçado lá, mas no dia a dia não é, né? Então, eu vou ficar aqui expondo, né, os defeitos, né, as imoralidades do meu amigo, né? Não faça isso é ridículo. Não faça isso. Se você quer ser um bom amigo, não faça isso. Então, para começar, primeira parte, se quer ser um bom amigo, você precisa ser aquela pessoa que relembra o seu amigo das coisas boas, que ele costuma esquecer. Não seja um ridículo que fica expondo os defeitos do seu amigo, tá? Que isso aí já tem bastante jeito para fazer. Segundo ponto, outro ponto muito importante, né, que também é uma cultura aqui impregnada, né, no brasileiro, que é quando um amigo vem te pedir ajuda, né? Sei lá, um amigo veio te pedir ajuda, ou um amigo veio te pedir dinheiro, aí tem uma cultura aqui que é mais ou menos, não, eu não vou dar dinheiro, mas eu vou dar uma coisa mais importante para ele, que é a lição de moral. Isso é uma das coisas mais escrotas também que tu pode fazer, cara. Se tu não tem dinheiro, se tu não quer ajudar, ou sei lá, talvez um outro tipo de ajuda que a pessoa tá dando e tu não tem condições, não faça, mas não venha com liçãozinha de moral pra pessoa, cara. Isso é uma outra coisa escrota também que tem nessa cultura brasileira. Não, eu vou te ensinar a viver. A pessoa tá ali na merda, ela tá ali, poxa, se ela tá ali te pedindo ajuda, é porque ela já tá, né, numa areia movediça, e aí tu fica lá dando lição de moral, né? Tu não ajuda o cara e tu ainda desmoraliza mais ainda o cara. Isso é outra aberração também. Tem que parar com isso, cara. Né? Ele já sabe a merda que ele fez, não precisa tu ficar apontando o dedo pro cara. Porra, é uma ideia escrota isso, né? Tipo, não, eu não vou ajudar, mas eu vou dar aqui uma liçãozinha de moral. Olha só como é que se vive. Tu acha que tu tá ajudando o cara mesmo? Não tem porcaria nenhuma. Tá ajudando a colocar o cara mais para baixo, né? Eu tive já situações, né, recentemente, de cara, nem amigo não era, mas era colega. Aí a gente vê coisas assim do tipo assim, né, a pessoa ela já está tão constrangida, né, porque ela sabe que ela está fazendo besteira, e ela vem te pedir ajuda e aí tu já vê, né, é que nem quando a gente vê alguém pedindo ajuda na rua, a pessoa, olha, não é dinheiro, tá, não vim pedir dinheiro, porque a pessoa já está tão constrangida de tanto ser julgada, de tanto ser apontado o dedo, né? Então eu tive esse exemplo, né, tempos atrás, né? Um colega que ia lá, pô, eu sabia o que queria fazer com dinheiro, cara. Eu sabia, o cara estava metido ali, estava doente, estava metido ali num vício. E aí, volta e meia, ele lá, tem como me conseguir um Pix? Aí ele contava toda uma história, é para botar gasolina no meu carro. E, cara, eu sei lá se é verdade o que ele está contando. E aí o que eu falava? Quando eu tinha, às vezes eu dava, às vezes eu não tinha, não dava. Mas eu nunca me coloquei, porque eu já entendi essa porra do que eu estou falando aqui para vocês, que é jamais ficar dizendo, olha só, não, eu sei para que tu vai usar esse dinheiro para sustentar teu vício aí. Porra, cara, tu não seja essa pessoa, cara. O cara já tá ali na merda, o cara já tá destroçado. Aí às vezes tu nem empresta, tu nem ajuda o cara e ainda quer dar uma liçãozinha de moral. Não precisa disso, já tá todo mundo falando mal do cara. Por que tu vai ser mais um, né? Ou então às vezes, eu vou te ajudar, mas ó, eu quero ver aí o que tu vai fazer. Pô, tu é fiscal da vida dos outros, ou tu ajuda de bom coração e fez. E aí o que eu falava, esse cara ficava constrangido, porque eu dizia para ele, cara, eu não quero saber o que tu vai fazer, porque independente do que tu for fazer, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, se eu não puder te ajudar, eu não vou te ajudar. Então não fica me mandando comprovante. O cara era tão constrangido, óbvio, mas é óbvio que vai ser, né? Ele sabe que ele tá fazendo merda. Aí mandava bomba de gasolina. Não, olha só, eu tô te provando que eu estou abastecendo. Eu não quero saber, cara, porque bomba de gasolina tu pode fazer o que tu quiser. Eu sequer estou interessado. Então muitas vezes a gente faz isso com os nossos melhores amigos, né? Tipo, o cara vai ali te pede uma ajuda, aí tu não dá ajuda pro cara, mas tu ainda quer dar uma lição de moral pro cara. Nossa, que grande amigo que você é. Você só tá ajudando o seu amigo a se afundar mais ainda. Não pode ajudar? Não ajuda. Mas também não fica querendo dar uma liçãozinha de moral, cara. Isso é uma cultura impregnada no nosso país, que é uma das coisas mais ridículas. E ainda se acha amigo, né? Tu é o amigo que coloca o teu amigo mais afundado ainda, né? Ah, isso é porque... Não, então nós não podemos falar a verdade, não é ajudar o amigo. Pô, tu acha que o cara já não sabe, cara? Tu acha que o cara já não sabe que ele tá fazendo merda? Tu acha que se ele se meteu numa cilada, que ele vem te pedir ajuda, tu acha que ele já não sabe as coisas erradas que ele tá fazendo? Tu acha que já não tem um monte de gente falando mal dele, um monte de gente criticando ele? Então por que tu vai ser mais um? Para com essa ideia ridícula, né?
Agora, eu também não estou dizendo aqui para tu ser o parceiro que vai lá fazer merda junto com o teu amigo. Isso é outra coisa também, né? Sou amigo na boa e na ruim. Cara, cuida o que tu chama de boa ou de ruim, né? Ah, o teu amigo tá lá, sei lá, ele tá num casamento, se comprometeu a ser fiel com a esposa dele, né? E aí tu vê que o cara tá indo lá cometer uma infidelidade. Não, vou lá junto, afinal eu sou amigo, né? Vou esconder. Porra, aí sim tu é o contrário. Não é dar lição de moral, mas tu tem que segurar o cara para ele não fazer aquilo ali. Ou então não ir junto com ele. Ó, cara, ó, isso aqui tu tá escolhendo um mal. Eu não vou participar junto contigo porque eu sou teu amigo. E te digo, não faça isso agora. Poxa, aí sim tu tem que ser o cara que tá ali me impedindo antes dele fazer a merda, né? Agora, depois que ele já fez, tu vai só ficar apontando o dedo pro cara, né? Então, cuide disso, né? Certa vez eu tive uma conversa com uma pessoa onde ela falava, eu fui... Aí ela cometeu uma coisa escrota lá com a amiga dela foi cometer uma das coisas lá que eu mais abomino, e ela fala, mas eu tinha que estar junto nessa hora. Porra, tu tinha que estar junto nada, tu tinha que ter evitado a tua amiga de ter feito essa merda. Porque ela não tinha feito ainda, aí tu pode agir. Ficar falando aqui o que é, mas poxa, a gente consegue imaginar, né? A pessoa tá lá, ela sabe que ela tá indo lá fazer uma besteira, tá indo lá cometer alguma coisa que é abominável. Não, eu sou amigo, então eu vou junto. Porra, a pessoa não fez ainda, a pessoa tá fora de si, ela tá inconsciente, ela tá desesperada, ela acha que não vai dar conta, né, de algo que daqui a pouco tá só na cabeça dela. Aí é o momento de tu segurar, não faça isso, cara. Ou se tu quiser fazer, eu não tenho como te impedir, mas eu não vou junto, não conte comigo para essa besteira. Só que aí a gente faz o contrário, né? A gente vai lá, muitas vezes, ajudar a pessoa a fazer besteira, não, porque eu sou amigo, eu tô na boa, na ruim e na boa. E aí, quando aí quando a pessoa já fez, que não adianta mais tu falar nada, aí tu quer ser um moralista. Não, olha só, eu não consigo te ajudar aqui, mas eu vou te dar aqui uma dica de como viver. Ah, que grande besteira. Então, a gente inverte as coisas, né? Parece óbvio, mas no dia a dia a gente esquece, né? Então, esse é o que a gente precisa entender e levar para a nossa vida, né? Aqui não funciona muito essa coisa do que o Tomás de Aquino falava, né? Amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Não dá, né? Pelo que eu expliquei lá no começo. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso me preocupar em ser um bom amigo. E o bom amigo é quem? É aquele que relembra o teu amigo das coisas boas que ele tem, né? Para de ficar julgando o cara. E se o cara vir te pedir ajuda, não fica dando lição de moral pro cara. Ajuda se tu puder, se não puder não ajuda, mas não fica dando liçãozinha de moral. Então, aqui a gente vê muitas amizades por coisas periféricas, né? A gente não vê amizade de verdade, né? Amizade voltada para as coisas realmente mais elevadas, né? Para questões morais, para princípios. É o que a gente vê, que a gente chama de amizade, é aquela amizadezinha ali que se constrói porque, conheci a gente é amigo de balada, a gente vai pra festa junto, aí vira as costas e fica falando mal um do outro. Ou então, não, sou amigo de futebol, amigo porque a gente luta jiu-jitsu. Essas amizades se constroem por essas coisas mais periféricas, aí é óbvio, né? Tu não constrói uma amizade com base em valores, né? Então, por isso que não funciona muito aqui. Então, pelo menos, seja um amigo decente, né? É o momento de tu se perguntar, né? De repente, tu tá num momento da vida e realmente eu não tenho muito amigo. Eu tô agora parando para pensar nisso tudo que tu falou. Realmente, eu acho que eu não tenho muito amigo. Eu tenho, de repente, colega de trabalho, mas amigo mesmo eu não tenho. Então, a primeira responsabilidade que tu deve assumir é trate você de ser um bom amigo, porque nos outros tu não consegue mexer. Agora em ti, tu consegue mexer. Trate você de ser um bom amigo. Quando você trata de ser um bom amigo, aí tu começa a mexer naquilo que tu tem controle. Porque sabe o que acontece? Tu começa a ter esse tipo de postura diante de uma amizade, da qual eu falei aqui ao longo da live. Sabe o que acontece? As pessoas também começam a melhorar, né? Porque elas veem em ti uma postura que, poxa, é essa postura de um amigo verdadeiro. É isso que um amigo faz. Aí tu mexe em você e aí tu aumenta a possibilidade das outras pessoas também melhorarem. É isso que um amigo faz, né? Outra coisa é filhos adolescentes, né? Que entra também essa história de amizade. Outra coisa que a gente não percebe, né? Os nossos filhos, quando eles se tornam adolescentes,
quando eles chegam ali na faixa de 17, 18 anos, é natural que exista uma certa ruptura com os pais. Não é ruptura de ficar de mal, não, mas é o momento que o adolescente ele começa a ver assim, poxa, já ele começa a perceber que tu é um ser humano e que tu também tem os teus defeitos, né? Já não é mais aquela coisa de quando ele era uma criança que ele te vê como uma referência, né? Que você era o Deus, você era o gostosão ali, não, ele começa a ver, poxa, né? Meu pai e minha mãe, eles têm ali os defeitos dele, e ele começa a ir viver a vida dele, né? Ele começa a ir buscar os valores dele. É extremamente importante para a criação de um filho adolescente, né? Que você tenha bons amigos, amigos realmente morais, amigos realmente que estão ali com o coração elevado para coisas boas, para viver uma vida decente, uma vida digna. Por quê? Porque paralelamente esses teus amigos passam a ser uma referência muitas vezes para o teu filho. Né? Então você acha que não, eu vou ser uma referência, cara, quando ele começa a ser adolescente é normal que ele vai começar um pouquinho, né, a se afastar um pouquinho de ti, ali é natural, né? E ele também não vai ser o amiguinho dele, tu fica preocupado, não, porque as amizades do meu filho eu tenho que se preocupar, né? Cara, ele vai copiar as coisas ruins na maioria das vezes, né, nas coisas dos amigos dele, adolescente ali, né, as besteiras que os amigos fazem. Mas de fato, quando ele está olhando para algo moral, para algo realmente, poxa, o que eu quero ser quando eu for um adulto, quando eu crescer, quando eu construir minha família, ele está olhando para as referências que estão ali na volta dele. E aí por isso que é importante você, como um adulto, ter bons amigos, cultivar boas amizades, inclusive para a própria criação do teu filho, porque se tu não tem isso, sabe o que ele vai ser? Ele vai lá copiar, sei lá, o cara ali que tá lá no TikTok lá falando um monte de coisa que vai ser ruim para a vida dele, porque ele não tem uma referência, né? A referência para ele vai ser, sei lá, o professor de história lá dele, né? Que facilita ele, né? Que não cobra, não dá uma prova, então esse aqui é o cara legal, porque ele não tem uma referência muitas vezes dentro de casa, e as referências muitas vezes devido a essa ruptura que se dá quando ele se torna um adolescente é as amizades que tu tem. Por isso que é tão importante você cultivar boas amizades, não só por você, mas pelos seus filhos e pela vida das pessoas mesmo, né? Então, teu filho não vai ficar imitando os coleguinhas dele nem você. Muitas vezes ele vai imitar aquela referência que se torna para ele na vida de adolescente dele. Então, cuide as amizades que você cultiva e trate você de ser um bom amigo fazendo essas coisas que eu falei aqui para você no início da live. É isso, é assim que se torna. A gente esquece, a gente acha que a amizade é isso, é ficar depreciando teu amigo. Eu posso falar, né? Eu sou amigo, então eu posso falar mal. Que ideia besta, não faça isso. Você é o contrário, você é a pessoa que tem que ser responsável por lembrar o seu amigo das coisas boas que ele acaba esquecendo. Que a gente esquece do que a gente é bom. A maioria do tempo a gente passa ali, às vezes, se criticando, né? Poxa, se comparando, né? Querendo ser inferior. E aí entra o amigo faz isso. Não estou falando para tu ficar iludindo e contando coisas que não é. Mas eu tenho certeza que se tu tem um amigo, se tu escolheu ser amigo de alguém, é óbvio que existe algo de bom que tu viu naquela pessoa. Essa é a tua responsabilidade de lembrar ela. Então, se a amizade, né, pode parecer um tema aqui, né, banal, do cotidiano, trivial, poxa, é uma das coisas mais importantes. Se não fosse, o Aristóteles lá, que é um dos sujeitos mais inteligentes da história, não teria dedicado, né, um livro inteiro, né, quase um capítulo inteiro do Ética Nicômaco, que é um livro excelente, para falar só sobre isso. As próprias escrituras sagradas, né, também falam, né, lá, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Então é óbvio que isso é importante, é óbvio que isso molda a nossa personalidade, é óbvio que isso é importante para a nossa vida, né? Então, se a gente não pode fazer aquilo que Tomás de Aquino falava, né, que a amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, então trate você de ser um bom amigo, primeiro parando de falar mal do seu amigo e relembrando ele das coisas boas, né? Então, se você chegou num momento, poxa, eu não sei ser um bom amigo, realmente eu não tenho muitos amigos, passe a mexer em você, né? Passe a você a se comprometer. Quem chegou depois, assiste aí toda a live, que ela serve para isso, para que você passe a ser um bom amigo. E aí você mexendo em você, na sua postura diante das amizades, aí a coisa começa a ser melhor, a coisa começa a melhorar para você, para a vida dos outros. E aí você vive de fato
uma verdadeira amizade. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o tema de hoje, como se faz uma verdadeira amizade. Espero que tenham gostado. Quem chegou depois, assista, compartilhe, comentem, né? Mande essa live para mais pessoas, né? E fica aqui o meu convite para de segunda a sábado, 7h30 da manhã, estarem aqui presentes para a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, tá bom? Fica aqui os agradecimentos à participação de hoje. Ellen Wildner, primeira vez aqui presente, né? Obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda. Júlia Lima, Tiana Knebel, Daniel Martins, grande amigão presente aí na área também. Leinusa, Ju Ribeiro, Júlio Rodrigues e Dani Klaus. Obrigado pela presença, pessoal. Uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.